Doutor Roth, quando a gente fala, todo mundo conhece, né, doutor? Então, é uma pessoa que sempre está nos apoiando, apoia muito a Polícia Militar, e hoje o tema é exatamente isso. Como a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai passar um videozinho para os senhores, né? Então, doutor, muito obrigado pela participação do senhor, né? Infelizmente, o que a gente percebe é assim, a divulgação só disso, né? E nós temos nos empenhado muito nessa situação de tentar buscar defender, como a gente colocou lá, defender quem nos defende, né? Que efetivamente é a Polícia Militar. Quando a gente tem algum problema, isso a sociedade, de uma forma geral, pode ter certeza. O número que está sempre na cabeça dela, aqui, pelo menos no Brasil, né? É 190. Outros lugares você tem outro número, mas aqui é 190. É ele que você vai lembrar, né? E a Polícia Militar faz inúmeros outros serviços, né? Que nós mostramos uma pequena parcela, né? Parece que pessoas às vezes não sabem, nós fazemos até apoio para transporte de órgãos, nós fazemos uma série de coisa que não é atividade da Polícia Militar, mas ela é obrigada muitas vezes a fazer, exatamente pela falta que você sente em determinados órgãos, você é obrigado a assumir. Então a Polícia Militar vem atuando, né? Teve uma atuação muito forte aqui no estado, na situação da greve dos caminhoneiros, quem acompanhou e viu como foi desenvolvido, né? Eu participei praticamente diretamente aí, junto com o comando do Estado-Maior, então a gente viu o empenho da nossa tropa, a participação da nossa tropa e as soluções que nós demos, né? Mas muitas vezes continua se evidenciando ainda aquilo que é errado e não aquilo que ele faz certo. No dia 23 de agosto de 2015, eu assumi a titularidade da primeira vara do júri da capital, que é uma vara especializada que só trata de crimes dolosos contra a vida e, evidentemente, na sua esmagadora maioria, crimes de homicídio. Então, é uma palestra voltada, o tema é legítima defesa em homicídio praticado por policiais militares, porque aqui a maioria dos presentes, a maioria é policial militar. A legítima defesa é o direito que o agressor tem, senhores, de matar aquele que tenta tirar a sua vida, ou aquele que tenta tirar a vida de terceiro. Ninguém neste recinto poderá dizer que nunca matará em legítima defesa. Eu tenho certeza que todos aqui poderão dizer que nunca roubarão, que nunca furtarão, que nunca traficarão, que nunca estuprarão, que nunca se corromperão, mas ninguém aqui pode dizer que nunca matará em legítima defesa, própria ou de terceiros. A legítima defesa é um instituto jurídico previsto no Código Penal, em seus artigos 23, inciso 2 e 25, com todos os seus requisitos no artigo 25. Então é um instituto jurídico, mas se ele não existisse no Código Penal, se não existisse essa previsão legal, se esse instituto jurídico não tivesse sido lembrado pelo nosso legislador, a legítima defesa, ela já existiria. Porque a legítima defesa, senhores, ela faz parte da realidade humana. A legítima defesa existe muito antes da criação do Estado, muito antes da criação do direito. A legítima defesa acompanha o homem desde o seu surgimento na crosta terrestre. Então, a legítima defesa, ela já existiria independente de previsão legal. E a legítima defesa faz parte do instinto de conservação, o instinto de sobrevivência do homem. Então, ela existiria independente de previsão. A legítima defesa, senhores, é contra-ataque. A legítima defesa, senhores, é revide. A legítima defesa, senhores, é reação. Nenhum policial acorda de manhã e sai para o seu trabalho, deixando sua família em casa, sem saber se vai voltar vivo. Muitas vezes, não conseguindo colocar pão na mesa. Nenhum policial sai pensando, hoje eu vou matar alguém. Não, isso não acontece, senhores. Eu acompanho a realidade dos senhores. Aliás, eu admiro demais o trabalho dos senhores. Sempre admirei desde pequena. O policial sai na rua para combater o crime e defender a sociedade. E às vezes é inevitável que acabe matando alguém durante um confronto com algum marginal, com marginais. Mas nenhum policial sai na rua para matar. Senhores, percebe-se, portanto, a importância do tema que nós vamos tratar aqui hoje. A legítima defesa, então, ela declara uma realidade humana. O instituto jurídico previsto no artigo 25 do Código Penal, com todos os seus requisitos, declara apenas uma realidade humana, esse instinto de conservação que todos nós temos. Mas a legítima defesa, como instituto jurídico,
nós devemos abordar quais são os requisitos necessários para que esteja caracterizada a legítima defesa. Agressão injusta, agressão atual ou iminente, moderação e meios necessários, certo? Então, o que seria uma agressão injusta, senhores? A agressão injusta é uma agressão que viola o ordenamento jurídico, certo? É uma agressão injusta. Então, se o agressor tenta matar o agredido, ele está praticando uma agressão injusta, certo? A legítima defesa também prevê outros requisitos. Quais são os outros requisitos? A agressão injusta, ela tem que ser atual ou iminente. Atual é o ataque efetivo. O agressor já partiu para o ataque. A agressão injusta iminente é a iminência do ataque. Não é necessário se esperar que o ataque se efetive, se concretize, para que o policial possa reagir. Infelizmente, senhores, algumas autoridades, inclusive alguns promotores de justiça, infelizmente eu tenho que dizer isso, eu tenho um namorado que é promotor de justiça, e eu respeito muito a instituição, o Ministério Público, é uma instituição importantíssima para o Estado democrático de direito, mas alguns promotores não entendem essa realidade. Alguns promotores falam, mas o marginal recebeu 5 disparos e o policial nenhum. Eu digo, graças a Deus, né? O senhor queria o quê? Que ele recebesse, esperasse o marginal atirar, ele recebesse o primeiro disparo, fosse atingido com o primeiro disparo para poder revidar? Não, senhores, o artigo 25 é claro nesse sentido. A agressão injusta ela pode ser iminente. Outro requisito, meio necessário. Meio necessário é um instrumento disponível que o agredido tem naquele momento para revidar, para reagir a essa injusta agressão. E qual que é o instrumento disponível que o policial militar, o policial civil tem para revidar a injusta agressão? A arma, né? Então, esse é o instrumento disponível que os senhores policiais têm para revidar essa injusta agressão. E a moderação é evitar o excesso. Ou seja, se o senhor pode revidar essa injusta agressão, reagir a essa injusta agressão com 1, 2 disparos, não vai descarregar a arma se o marginal já estiver totalmente prostrado, desarmado e sem nenhuma possibilidade de continuar agredindo. Então, também são dois requisitos aí previstos no artigo 25 do Código Penal, que eu acho bastante importante nós discutirmos, que é a agressão iminente e a moderação. Quando não há moderação, há o excesso. Esse excesso ele pode ser doloso ou esse excesso pode ser culposo. O doloso é quando o agredido ele tem a intenção de se exceder. O culposo é que ele se excede por imprudência ou por falta de habilidade técnica. Mas os dois requisitos, da agressão injusta e iminente e da moderação, são requisitos que eu gostaria de abordar um pouco melhor com os senhores, porque muitas vezes isso não é compreendido pelas autoridades. Infelizmente, eu vejo lá no primeiro tribunal do júri, tem alguns promotores, e evidentemente que eu não vou generalizar, porque toda generalização é injusta, né? Então eu não posso generalizar, porque senão eu estarei fazendo aquilo que muitas vezes eu vejo que eles fazem lá, eu estarei cometendo uma injustiça. Mas tem evidentemente promotores que entendem essa realidade, mas há promotores que não entendem. Então, vou dar alguns exemplos para os senhores. A agressão injusta e iminente é aquela agressão que ela pode ser combatida, que ela pode haver um revide por parte do agredido, se o marginal ele está na posse de uma arma, ele está na prática, já está exercendo algum crime, ele já praticou alguns atos de execução de algum crime, ele está em fuga, ele está foragido, ele está fugindo da polícia, não se entregou, mas ele ainda não ele não atirou ainda contra o policial, mas ele já está com uma arma e ele fez menção de atirar. Essa agressão é iminente e essa agressão autoriza que o policial militar atire e revide essa agressão iminente. Por quê? Porque ele já está em prática de crime. Ele já iniciou a execução de um crime. Ele já está, muitas vezes, fugindo da polícia. Eu vou dar um exemplo para os senhores. No terceiro tribunal do júri, eu sou titular do primeiro tribunal do júri. E lá há 5 juízes, eu sou titular, e há 4 juízes que me auxiliam. No terceiro tribunal do júri, onde trabalha o meu namorado, que é promotor de justiça, também promotor de justiça do júri, ele recebeu um inquérito relatado
E esse inquérito relatado, que chegou para ele, chegou relatado da autoridade policial, relatava um caso em que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma casa na periferia de São Paulo, na periferia de Santo Amaro, do bairro de Santo Amaro, para atender uma ocorrência em que o marginal havia invadido um imóvel e estava lá com duas reféns, duas mulheres, a avó e a neta, era uma senhora de idade e uma menina. Os policiais então chegaram nessa residência, após serem acionados, talvez por populares, eu não sei, o caso não é meu, né? Detalhes eu não sei, mas eles foram acionados, chegaram nessa residência. Ao chegarem no local, eles então se identificaram, evidentemente, e exigiram que o marginal se rendesse. O marginal não se rendeu e ele estava com uma faca, era uma arma branca, eu não sei se era uma faca, ele me contou na época, eu não sei se era uma faca ou um estilete, era uma arma branca. Ele estava com uma faca, já estava com as duas vítimas rendidas, e ele fez então menção de partir para cima desses policiais militares, após a exigência deles. Ele deveria ter se rendido, mas não, ele fez menção de partir para cima desses dois policiais militares. Ele foi atingido com 6 ou 7 disparos e morto lá no local. O que o meu namorado, que é promotor de justiça, o Dr. Valfredo Cunha Campos, fez? Os tiros saíram das duas armas, dos dois policiais. Foram 6, 7 disparos. Ele promoveu o arquivamento desse inquérito e o juiz arquivou. Mas, infelizmente, alguns promotores vão falar: nossa, mas o marginal foi atingido com 7 disparos, 6, 7 disparos. O policial não foi atingido com a faca, nenhum policial foi agredido. Senhores, graças a Deus, mas ele fez menção de partir para cima dos policiais. Depois de ter a ordem de se entregar, ele já estava praticando um crime, ele já havia invadido essa residência, ele já havia feito essas duas mulheres indefesas de refém. Aí o promotor de justiça vai fazer o quê? De prêmio para esses policiais, ele vai oferecer uma denúncia contra esses policiais que estão defendendo a sociedade, que salvaram a vida de duas mulheres. É uma denúncia que eles vão receber em retribuição ao que eles fizeram e fazem pela sociedade? Ah, mas foi excesso. Não foi excesso. Na hora que os dois policiais estão lá, um não vai ficar olhando para o outro e falar: você atirou? Se você atirou, eu não vou atirar. Ah, vou esperar você atirar para eu atirar. Não é assim. Alguns promotores entendem que não é assim. Não é brincadeira de polícia e ladrão, senhores. É a realidade. A realidade é outra. Que alguns promotores deveriam conhecer e sair nas ruas para entender que a realidade é outra. Você não vai ficar esperando, não vai ficar olhando para a cara do outro. Não é brincadeira. Atiraram. Os dois atiraram. E acabaram sendo atingidos, o marginal acabou sendo atingido com 5, 6 disparos. Há excesso? Não. O promotor de justiça, quando ele recebe um inquérito policial, relatado da autoridade policial, ele tem que fazer uma comparação do que está no inquérito policial, antes de oferecer uma denúncia. A denúncia do promotor de justiça tem que retratar o que consta no relatório da autoridade policial. Caso isso não aconteça, o juiz tem que rejeitar a denúncia. Essa é a verdade. O juiz tem há 2 controles judiciais, que eu já vou explicar para os senhores. Então, nesse caso, o promotor promoveu justamente o arquivamento, porque não poderia ser diferente, senão estaria fazendo uma injustiça muito grande, seria uma atrocidade denunciar 2 policiais militares que salvaram a vida de 2 mulheres indefesas. Não interessa se ele foi atingido com 5 ou 6 disparos, naquela situação exigia isso, dos policiais. E eles fizeram isso. E não é justo que as autoridades retribuam, recompensem esse policial que merecia, esses 2 policiais que mereciam uma medalha, recompensem esses policiais com uma denúncia. Isso é uma atrocidade, senhores. É uma honra receber essa homenagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
Ronaldo João Rocha, é juiz de direito da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, nosso palestrante especialista em processo penal, mestre em direito. Ao conquistar esses títulos, tornou-se professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco, Unifiel. Também é coordenador e professor da pós-graduação de Direito Militar na Escola Paulista de Direito. Graças ao empenho do nosso palestrante, o curso de pós-graduação da EPD conta com 40% de desconto para os policiais militares e seus familiares. Inclusive, nós deixamos alguns folders no saguão da recepção aos interessados em conhecer o curso. Doutor, assistência é do senhor. Obrigado. Vou ser bem breve na apresentação, mas eu não poderia deixar de cumprimentar aqui inicialmente o Coronel Irão Cid, a maior autoridade militar aqui dentre os presentes, e em nome do Coronel Irão Cid, que foi o organizador, o planejador desse terceiro ciclo jurídico do órgão central, do quartel-general da Polícia Militar, cumprimentar todos os oficiais e praças da nossa Polícia Militar, em especial aqueles que vieram do interior, tá? Muitos aqui, né? Eu estive em Rio Claro esses dias atrás e o Tenente-Coronel Rodrigo aí veio com a sua equipe aí prestigiar mais esse evento, né? E vão sair muito felizes, tenho certeza, né? Ainda mais depois da palestra da nossa doutora Débora Faituroni, que, né, foi magistral a sua palestra. Mas, então, cumprimento inicialmente o nosso Tenente-Coronel, o nosso Coronel Irão Cid. Também aqui faço uma referência aqui, elogiosa, à presença do Procurador de Justiça, Dr. Pedro Falabella Tavares de Lima, né? Em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público, né? Essa instituição é importante na nossa democracia, né? E também citada aqui na palestra da nossa doutora Débora. Cumprimento também o Dr. Torrecilas Ramos, né, Dirceu Torrecilas Ramos, em nome de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes. Dr. Torrecilas Ramos é o nosso ícone aqui em São Paulo, um dos maiores constitucionalistas que nós temos, né? Então, me sinto honrado com a sua presença também aqui. Cumprimento também as demais autoridades, civis e militares, e nós vamos falar sobre um tema, e é difícil falar depois da palestra da doutora Débora, porque eu entendo que a palestra deveria ser a última até, né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque o tema é encantador, o tema é dos mais importantes para a Polícia Militar e existe muita exploração em cima desse tema, né? Inclusive, né, a nossa palestrante foi muito feliz em trazer aí exemplos práticos, reais. A Polícia Militar enfrenta o crime diariamente. Eu colocaria uma questão mais complicada ainda diante da precisão, da sensibilidade e da magistral abordagem da doutora Débora, a questão da legítima defesa, né? Esses casos mencionados, concordo, assino embaixo, aplaudo, né? Ficamos a perguntar por que esses promotores fazem essa exploração exatamente do avesso, né? Será que não conhecem a realidade? Será que se ideologicamente são contrários à Polícia Militar? Porque esses promotores, com certeza, numa situação de emergência, eles não vão hesitar em acionar a Polícia Militar, né? Então, fica uma questão no ar, né? Questão filosófica, inclusive, né? Mas nós convivemos com isso. Eu estou na Justiça Militar e também convivo com isso, né? E a minha abordagem do tema, dentro desses três tópicos aqui, nós vamos também trazer escandalosa situação que ocorre no Estado de São Paulo, né? Vossa Excelência citou, entendem que as suas decisões contribuem para a letalidade, né? Essa visão obtusa, lamentavelmente, né? Mais pública, né? Porque o sujeito usa a rede social para fazer a exortação aos seus seguidores, né? Então eu vou reverter inclusive a minha palestra, porque eu ia abordar esse tema no final, mas devido à conexão, eu vou fazer uma pequena inversão, não vai atrapalhar. Mas apenas para fazer uma chamada. Na Justiça Militar, o que acontece? Quem que apura um homicídio
no Brasil, homicídio doloso praticado contra civil, homicídio doloso praticado por policiais militares, segundo a Constituição, segundo a lei, é a polícia militar. Essa é uma verdade absoluta. Absoluta. Então, se a polícia militar apura esses fatos, ela deve, como manda a lei, né, e o faz com muita competência, verificar se o policial, no caso concreto, se agiu corretamente, né, se deveria usar a arma, né, se tinha necessidade de usar a arma, e isso tudo vai ser a conclusão de um inquérito policial militar, IPM. Curioso isso, né? Uma ala do Ministério Público se opõe ao trabalho policial. Uma ala do Ministério Público não vê o policial enfrentando o perigo diariamente. E se nós temos uma carreira no Brasil que exige o enfrentamento do perigo, é a carreira policial militar. Talvez esses promotores não saibam, pior se souberem. Né? Porque o perigo que os policiais militares enfrentam, homens e mulheres diariamente, fica condicionado, inclusive, ao sacrifício da própria vida, se necessário. Então é lamentável, é triste ver isso. Mas como eu falei, e se esses promotores entendem que Vossa Excelência contribui para a letalidade policial, então eu vou trazer dados aqui oficiais, né, que se os promotores estiverem aqui na sala, né, vão saber que eu estou dizendo a verdade, até porque eu não trabalho com outra tecla. Né? Esses inquéritos policiais militares, onde os comandantes aferem, apuram, avaliam a conduta justificada, cobertada por legítima defesa dos policiais militares, e que vão à primeira auditoria militar, são criteriosa e profundamente examinadas. E, por um juízo meu, até porque eu sou o juiz titular da primeira auditoria, eu não tenho substituto, eu não tenho outro magistrado para dividir comigo o serviço. E quando eu reconheço a legítima defesa, eu arquivo o inquérito policial militar contra a vontade do Ministério Público. É essa a questão. É o que se denomina arquivamento indireto. Então, se esses 5 ou 6 promotores citados afirmam que Vossa Excelência contribui para a letalidade, eu vou dar um dado exato. 246 inquéritos policiais militares arquivados indiretamente. É só multiplicar o número de vítimas em cada inquérito. Se tivermos uma, vai ser um número pequeno. Se tivermos 4, será um número maior. Né? E todos esses casos, os comandantes apuraram a legítima defesa dos seus policiais militares. Quero dizer com isso que o IPM é um sagrado instrumento legal para a apuração no Brasil da legítima atitude e conduta dos policiais militares. E isso tem pertinência com o júri. Sabe por quê? Porque esses arquivamentos indiretos, feitos porque o Ministério Público não quer arquivar os inquéritos policiais militares da Justiça Militar. E por que não querem arquivar os inquéritos policiais militares? Por quê? Porque a lei não autoriza? Não, porque resolveram não arquivar. Fica melhor mandar para o júri. Né? Houve uma reunião de promotores aqui em São Paulo, né? Questionando o comportamento de promotores da Justiça Militar. O doutor Pedro Falabella participou dessa reunião, né? Onde ali houve uma determinação. Então, a partir de hoje, vocês não peçam mais arquivamento. Quem vai pedir o arquivamento é o promotor do júri. Ótimo. Essa informação que me chegou me levou a decidir. Me curvo à decisão interna do Ministério Público? Não. Até porque o juiz tem que ter coragem. O exemplo da doutora Débora aqui, né, honra, engrandece o poder judiciário no Brasil. E a Polícia Militar foi bem feliz em escolher a doutora Débora para esse tema. Acredito que não teria pessoa melhor. Né? Então, eu decidi arquivar indiretamente os inquéritos.
E aí eu digo, repito novamente, 246 arquivamentos indiretos, todos eles decididos, confirmados, corroborados pelo Tribunal de Justiça Militar, contra a vontade do Ministério Público. Não o promotor naquele caso concreto, mas pela cúpula do Ministério Público que quer levar esses fatos para os promotores do júri. Talvez para exatamente fazer esse coro que a senhora aqui, Vossa Excelência, nos trouxe. É uma questão realmente interessante. E alguém vai criticar o arquivamento indireto? Pois é, o Supremo Tribunal Federal arquiva indiretamente os inquéritos dentro da sua competência. Inquéritos em que deputados federais, senadores são investigados. Então, a verdade é essa. A primeira auditoria está muito certa. O TJM de São Paulo está muito certo. E os policiais militares estão muito certos no que fazem. Só que precisam do amparo, precisam do juiz corajoso ou da juíza. A denúncia de homicídio, esse caso que Vossa Excelência citou do Morumbi, escandaloso caso envolvendo duas crianças com 10 e 11 anos de idade, que haviam cometido um furto, que saíram com o veículo furtado, que se depararam com duas motos da Rocan, que trocaram tiros com os policiais militares, numa colisão que um menor saiu pelo lado do passageiro, já foi abordado. Falei, não, eu não estou armado, quem está armado é meu colega. Em seguida, os disparos. Hoje, a imprensa revelou minúcias desse caso. Sabe por quê, doutora Thelma? Ele estava sob segredo de justiça. E o promotor que ofereceu a denúncia reuniu toda a imprensa para dizer que estava oferecendo a denúncia. Até aí tudo bem, porque o promotor faz o que está dentro das suas atribuições, mas a juíza não acolheu aquela denúncia. Descabida, inepta, com decisão. O interessante nesse caso é que o inquérito policial militar passou pela Justiça Militar. E fui eu que decidi, reconhecendo a legítima defesa dos policiais militares antes do júri. O inquérito policial militar está acoplado ao inquérito policial que veio do DHPP. E este inquérito policial do DHPP também concluiu por legítima defesa. Olha que coisa interessante, Polícia Civil e Polícia Militar, apurando o fato integralmente com minúcias, concluíram por legítima defesa. Muitas ONGs, muita movimentação fora, muita gente que não gosta da PM, muita gente que quer fazer exploração, né, da miséria, da desgraça dos outros. O promotor rejeitou o inquérito policial militar e o inquérito policial civil para oferecer a denúncia. Essa denúncia que Vossa Excelência rejeitou. E um convite aos senhores, até porque foi a imprensa que divulgou isso. Conheçam os termos da decisão da doutora Débora. Uma verdadeira aula de Constituição, de processo e de penal. Parabéns. Parabéns porque eu tenho essa ciência. Falei nos bastidores, eu reuni 90 alunos e os convidei para fazer um trabalho jurídico em cima dessa decisão. Detalhe que só veio a público com reunião de imprensa, porque o promotor que estava com o caso, que desprezou o inquérito policial, que desprezou o IPM, ofereceu a denúncia. Agora eu pergunto, e a senhora vai saber responder, eu estou fora. Com base no que ele ofereceu a denúncia? Interessante, né? Fica uma questão aí para se desvendar. Então, o que acontece com relação ao crime como um crime militar? É o exercício que nós fazemos diariamente. Vamos caminhar dentro desta inicial fala. Eu apresento aqui a classificação atual dos crimes militares no Brasil. A classificação tradicional, aquela que não vai trazer sobressalto para quase totalizar os presentes, é que o crime militar ele é próprio
quando ele existe exclusivamente no Código Penal Militar. Né? Aí a embriaguez em serviço, aí o dormir em serviço, aí a insubordinação, aí a deserção. São crimes que não encontram fora do Código Penal Militar. Esses são os crimes próprios. São os crimes, como diziam os romanos, são os crimes dos soldados. Crimes contra a honra, né? Peculato, etc, etc. Então não vai haver problema de eu identificar. Sim, mas o problema vai surgir o seguinte: quando o furto é comum, praticado pelo militar, quando o furto é militar, quando praticado pelo militar. Eu aqui já vou colocar uma questão já para refletir, para reflexão de todos. Esses dias eu determinei o mandado de busca e apreensão da nossa Polícia Judiciária Militar. Muito eficiente. Eu já devo ter trabalhado com mais de 60 promotores na auditoria militar. Cada promotor que chega fala: mas eu estou admiradíssimo com o inquérito policial feito pela PM. Eu falei: pois é, você deve estar mesmo. Sabe por que você está admirado? Porque você só conhece o inquérito comum. Né? O militar é todo diferente. Nós vamos explicar por que ele é diferente. E aí, olha que coisa interessante. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, que eu decretei na casa de... eram vários policiais militares, mas enfim, era uma operação da corregedoria. Um policial militar estava com uma arma ilegal. Deixo aqui no ar para os senhores. Esse crime praticado pelo policial militar é um crime comum ou é um crime militar? Vamos colocar um segundo exemplo, porque foi essa técnica usada pela nossa magistral, doutora Débora. Policial militar com seu veículo em hora de folga, dirigindo na via pública, tem um desentendimento de trânsito, começa a ofender o condutor ao seu lado, saca a arma, aponta a arma, ameaça, atira. Esses fatos são registrados por câmera, por testemunhas, etc. Esse policial militar cometeu um crime comum de ameaça ou de tentativa de homicídio ou um crime militar. Então são essas questões que nós vamos ter que desvendar. E aí nós vamos para a terceira categoria. Esta é muito nova. Esta adveio, foi criada da Lei 13.491/17 e completou um ano agora. E eu batizei com muita felicidade como crimes militares por extensão. Como eu estudo, isso é uma redundância falar que o juiz estuda, uma redundância, mas eu escrevo, eu dou palestra no Brasil todo. Essa denominação que eu batizei já foi aplaudida no Brasil. Aliás, fui honrado com o convite do Superior Tribunal Militar, de um dos ministros, dos 15 ministros. Você publica esse artigo para a gente aqui? Eu falei: lógico, com maior alegria. E se os senhores entrarem na página do TJM, Escola Judiciária, vocês vão ver os 2 artigos meus nesses sentidos. Mas o que é, então, esses crimes militares por extensão? Esses crimes militares por extensão são todos os crimes existentes fora do Código Penal Militar quando praticados pelos militares nas condições, nas hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, aqui nós entramos já numa segunda abordagem desse tema. Para, com precisão, com segurança jurídica, eu definir o que é crime militar, eu tenho que ter um binômio de tipicidade. A direta, correspondente à parte especial do Código Penal. Então vamos lá. Artigo 187, deserção. Artigo 160, desrespeito ao superior. Já enquadramos o artigo envolvido na questão. Encerra por aí? Nesses 2 casos, sim. Por quê? Porque eu estou falando aí de 2 crimes propriamente militares. Mesmo assim, o Código, de maneira inteligente, no artigo 9º, inciso 1,
ele ampara a tipicidade complementar. Agora, pegamos um crime propriamente militar, furto, roubo, estelionato, praticado por um militar. Quando que este crime será militar? Mesmo raciocínio. Parte especial, já encontramos o delito, 240, né? 251, etc. E aí nós vamos verificar se estão dentro das hipóteses do artigo 9º, inciso 2. O militar estava de serviço, ele estava agindo em razão de função, o fato foi cometido dentro do quartel, então eu tenho que preencher esses requisitos. Esses requisitos, portanto, são condição sine qua non para a identificação do crime militar. Muito bem. Porque nós precisamos entender a sistemática do ordenamento jurídico militar. E é tão difícil isso, doutora Débora, e os promotores. O mesmo problema que Vossa Excelência tem, eu também tenho. Ossos do ofício. Ele é que é ossos do ofício. Assim como o policial militar tem, né? De tomar chuva todo dia. A senhora falou de 2 policiais da rota, né? Eu fui oficial da rota. E tem gente que fica incomodado com isso. E tem promotor que fica incomodado com isso. Sabe por quê? Não gosta da rota. Ideologicamente é contra a rota. Não tem problema, nós convivemos. Nós estamos numa democracia. Ainda bem que o 17 foi vitorioso. Militar da ativa, quando pratique dentro do quartel um crime contra o inativo ou contra o civil. Este crime será militar, ainda que não esteja previsto no Código Penal Militar. Militar da ativa em serviço ou agindo em razão da função. Militar inativo e civil. Eu era tenente na rota, por isso que eu pedi para gravar, coronel. Eu não vou lhe perdoar. Eu não vou lhe perdoar. Eu era tenente na rota quando ainda nós não tínhamos este acréscimo aqui em azul, em razão da função. E eu me lembro quando um policial da rota, um sargento da rota, na hora de folga, ele foi acionado por um vizinho. Por quê? Porque delinquentes estavam no seu quintal. E esse policial militar, de folga, armado, obviamente, foi ver o que ele podia fazer. E ele se deparou com 2 pessoas armadas. E eles não estavam com arma de fogo. Não, o sujeito pegou uma ferramenta, né, de obra para atacar o policial militar armado. E o sargento tirou a vida desse delinquente com 2 tiros, o outro fugiu. Aquele sargento, no dia da ocorrência, eu estava de serviço. O crime é comum ou militar? Ele estava de folga, não havia razão da função. Logo depois houve alteração legislativa. Essa situação hoje não deixa dúvida. Mas como a rota incomoda, a rota não incomoda só os delinquentes, não, doutora Débora. A rota incomoda muita gente. Eu fico com uma ala. Eu acho que a ala caracteriza bem aquele movimento. A ala do Ministério Público que quer derrubar esta lei, que não quer que a Polícia Militar exerça suas atribuições, que promove expedientes conhecidos aqui no estado de São Paulo, também enfrentam esta questão que eu vou abordar. Ou seja, esta nova lei, de tão ampla que ela trouxe bens jurídicos protegidos pela lei penal que não existem no nosso Código Penal Militar. Quais sejam os crimes que envolvam a paz pública, né? Vejam aí o crime de associação criminosa. Associação criminosa. Qual é o bem jurídico protegido? É a paz pública. E nós não temos este bem jurídico no Código Penal Militar. Então, quando este crime será
militar, porque aí nós estamos falando de um crime comum que vai ser transformado em militar no caso concreto. Mesma coisa os crimes contra o meio ambiente. O policial militar de serviço resolve pescar em local proibido ou em época proibida. O crime é comum ou militar, nós não temos o bem jurídico meio ambiente. Crimes contra a administração pública. Nós temos crimes contra a administração militar. Alguém vai falar, é a mesma coisa? Não, é diferente. Crimes contra a fé pública. O policial militar adultera a placa do seu veículo, põe uma placa fria para transitar. Apenas para evitar multa ou para praticar delitos? Este crime não é previsto no Código Penal Militar, mas agora os delegados de Polícia Judiciária Militar têm a ferramenta adequada para apurar e investigar. Então, esta lei realmente trouxe questões novas, questões que o juiz tem que sair na frente. E além de sair na frente, alguns resolvem escrever. É o meu caso. Por isso que eu convido todos a conhecer os meus artigos. A palestra, por si só, é apenas uma chamada. Vamos falar um pouco sobre os homicídios, né? Por isso que eu fiz uma inversão, viu, doutora Adela? Eu não sabia que seria tão calorosa a sua abordagem, né? Senão mudaria a minha abordagem também, né? Mas o coronel Elcide não gravou minha palestra. Fica o meu registro aqui. Fica. Veja no seu WhatsApp, eu pedi 5 vezes, grave a minha palestra. Mas tudo bem, né? Então veja, como é que é a situação dos homicídios no Brasil? Esta nova sistemática criou a seguinte situação. Se o militar estadual, e nós estamos falando do policial militar ou bombeiro militar, né? Alguns estados nós temos PM e bombeiro, né? São Paulo, polícia militar. Aliás, São Paulo é uma das raras unidades da federação que há uma unidade só militar, né? Na maioria são 2. O militar estadual ou federal de folga. Nessas duas hipóteses, quem vai processar e julgar o homicídio é o tribunal do júri. Ou melhor, é a vara do júri, como bem disse a doutora Débora. Ainda bem, porque a doutora Débora, felizes são os réus que caem sob jurisdição, na primeira vara do júri da Barra Funda. Felizes os réus, porque tem uma magistrada preocupada, sensível, e aí eu vou aproveitar o gancho do coronel Elcide, corajosa. Corajosa, doutora Débora. Pode estar certo. Aliás, eu já tinha lhe falado, né? Eu já era um fã seu, né? Por muitos casos anteriores, né? Aumentou a minha admiração por Vossa Excelência. Bom, então aí surge a seguinte questão. Preocupante essa que o Ministério Público da Justiça Militar não se conforma. Qual é a natureza jurídica do crime? É fácil a gente identificar se o crime é comum ou militar? Não. Pois a Corte Militar Paulista já decidiu isto na ADI 001/10, datada de 13/12/2010, relator, juiz Paulo Adib Cassebe, por unanimidade, que o crime de homicídio doloso praticado em serviço é um crime militar. Segurança jurídica. Não vamos tergiversar. Não queira virar o ordenamento jurídico de ponta cabeça. E eu fiquei muito feliz nessa decisão do TJM em São Paulo. Nós temos um procurador de justiça que atua no TJM, com certeza conheceu esse julgado, tomou ciência dele e deve ter recorrido se não concordou com ele ou se calou. O acórdão do relator cita um trabalho doutrinário meu. Como eu fiquei feliz, doutora Débora.
Como é bom o juiz corajoso. E se o juiz escreve, melhor ainda. E se ele faz palestra, nossa, é fabuloso. E se ele enfrenta quem precisa ser enfrentado? Coronel Edel Cid, ele é um corajoso. O crime é militar. E sabe por que é militar? Porque quem apura é a Polícia Militar. E o Supremo Tribunal Federal, que é uma boa referência no Brasil, ainda que o Ministério Público não concorde, já reconheceu que a lei é constitucional. Já reconheceu que é a Polícia Militar que tem que apurar o fato. Então o crime é militar, não pode ser comum. É sob pena de nós chegarmos a um aborto. A Polícia Militar está apurando um crime comum. Assim como o delegado não pode apurar o crime militar, o delegado de Polícia Judiciária Militar não pode apurar o crime comum. Sejamos razoáveis, né? E razoabilidade no direito, doutor Alex, me socorra, é fundamental. Doutor Alex atua no júri, deve estar encantado com a palestra. Doutor Alex, eu sabia que ia acontecer isso aqui hoje? Eu já conheço a doutora Débora há uns 15 anos e confesso que eu fiquei surpreendido pelo conhecimento que eu tenho da doutora Débora. Fantástico. Fantástico, gente. Vamos continuar. Vamos tratar das Forças Armadas, porque quando a gente fala em crime militar, nós temos que abordar a realidade estadual e a realidade federal, Marinha, Exército, Aeronáutica. E como é que é? Tudo igual? Não, não é. Então vem a Lei 13.491/17 e diz o seguinte, que os homicídios dolosos contra civis praticados, então, por militares federais, militares em serviço, exemplo, intervenção federal, militar. Eu vou repetir de novo, por isso que o Coronel Edel Cid, eu pedi para gravar a palestra. Intervenção federal militar. Esse adjetivo faz toda a diferença. E olha que tem gente incomodada com a área militar, hein? Tem. E não são só os delinquentes que estão incomodados com a área militar. Como é que fica então uma operação lá no Morro do Alemão, na favela da Providência, na comunidade da Maré, onde os delinquentes com fuzil, com .50, com arma de guerra, a 4 a 6 quilômetros fazem um disparo certeiro contra os policiais militares do Rio de Janeiro? E aí vem a questão, espera um pouquinho, se você está com uma arma de guerra, você vai esperar o sujeito disparar para tentar reagir? Não vai ter possibilidade de reação, sabe por quê? A quilometragem que você está, você nem vê o cidadão, ele te vê. Ele alcança você com uma luneta, você não consegue ver. Daí vem a legítima defesa. E é perversa a situação no Brasil, sabe por quê? Porque o policial militar, ele tem que enfrentar o perigo, sacrificar sua vida, se necessário, e a legítima defesa é comparada com um cidadão comum. E os promotores, será que não veem isso? Que o Código Penal Militar, estão preocupados com o cidadão comum, o civil. A situação do militar, do profissional é diferente. Então me parece que o governador eleito do Rio de Janeiro, que é um capitão da Marinha, faz toda a diferença. Que é juiz federal, faz toda a diferença. Quando afirma que aquele que está com fuzil vai ser abatido porque já está na iminência de praticar crime, me parece que essa questão ela não é só retórica, ela é real. E nós estamos diante de uma guerra, só não acredita quem não quer. E talvez quem não queira acreditar em guerra seja contrário à instituição militar. E quando eu digo instituição militar federal, então. Mas o que acontece então lá numa operação das Forças Armadas, numa dessas comunidades do Rio de Janeiro, na nossa cidade maravilhosa? Num confronto armado,
Quem vai apurar? Só pode ser a instituição militar, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Quem vai julgar? É o júri? Não. É a JMU, Justiça Militar da União. Então, olha o tratamento diferente. O homicídio na guerra, né, praticado pelo policial militar, estouro de caixa eletrônica de madrugada, cidade do interior, Tenente Coronel Rodrigo, municípios em que nós temos uma viatura policial com 2 PMs numa cidade, estouro de caixa eletrônica, com quadrilha de 20, 30 delinquentes ali, encapuçados, etc. Tal, né? Nessa guerra, o policial militar que vier a tirar a vida de um civil, ele vai responder esse processo perante o júri. Porque foi o que ideologicamente, vou repetir, eu queria que gravasse, viu? Ideologicamente, as bandeiras vermelhas queriam tirar o homicídio da justiça militar, tiraram. Mas aí, sabe o que aconteceu, doutor Alex? 715 júris, né, doutor Alex? 715 júris, nós temos aqui os advogados renomados, aqui no nosso estado, por que não dizer no Brasil? O policial militar vai para o júri e o jurado sente na pele, doutora Débora. Ainda bem que o policial militar é julgado pelo jurado, porque se fosse na linha do pedido dos promotores, nos casos que a senhora citou, seria realmente um constrangimento, uma injustiça clamorosa. O tiro saiu pela culatra. O autor da lei, antes de morrer, declarou isso. E a matéria está nos jornais, para aqueles que quiserem, eu forneço. A gente não imaginava que o júri era tão despolitizado, essa é a expressão. Despolitizado significa o seguinte: não entenderam a mudança política. Diferente, então, os homicídios dolosos estaduais contra civil e os homicídios dolosos federais. A justiça especializada, a nossa justiça militar, ela é prevista no âmbito do artigo 124 da Constituição Federal, que trata de todos os crimes praticados pelos integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E no artigo 125, parágrafo 4º e 5º, os militares estaduais. Esse é o papel, essa é a competência da nossa justiça militar. A justiça militar, ela cuida das questões mais graves e mais delicadas envolvendo os militares. E alguém vai dizer assim, mas por que a instituição militar é tão eficiente? Sabe por quê? Porque ela tem um regulamento disciplinar, porque ela tem um ordenamento jurídico próprio, porque os profissionais integrantes das instituições militares são altamente profissionais, porque os militares não têm direitos em abundância como têm os civis, inclusive os promotores, doutora Débora. Esse é o tratamento no Brasil. O militar quase que não tem direito. É só fazer uma análise da Constituição, e nós temos o doutor Dirceu Torrecidas Ramos aqui, que eu já me referi, um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, o doutor Torrecidas, que está nos prestigiando aqui, fez curso, conversa com ministros do STF, como nós estamos conversando aqui. Os militares não têm direito, doutor Dirceu. Aliás, se saírem a candidato político, tem que abandonar a sua instituição. Agora, e o civil? O civil é diferente, porque se ele sair para o cargo eletivo, ele fica garantido para poder voltar. E muitos se aposentam no legislativo, porque está garantido o cômputo de tempo de serviço naquele cargo congelado civil. Para o militar isso não existe. E o militar tem que enfrentar o perigo. E o militar tem 1000 proibições. Mas e aí, doutora Débora? E os promotores? Será que sabem disso? Não vamos subestimar a inteligência dos promotores. Não vamos. Fica a interrogação aqui. Bom,
tivesse combinado essa palestra, o responsável foi o coronel Ironcide. Não ia surgir tanto desencontro, viu, de minha parte. Crimes militares, para a gente resumir. JMU conhece dos crimes praticados pelos militares e também pelos civis. JME só conhece dos crimes militares por militares estaduais. Vamos dar um exemplo? 2 civis convidam um militar para fazer um assalto numa base aérea aqui de Cumbica. Todo mundo conhece, aeroporto internacional. E dali eles conseguem desviar munições e armas, etc. Esse é um crime o quê? Militar. Esses réus, ou autores de crime, vão ser investigados pela aeronáutica. Uma vez identificados, denunciados pelo Ministério... Denunciados, olha o importante, denunciados pelo Ministério Público. O Ministério Público tem uma parte fundamental na democracia. Né? Quando denuncia bem, ótimo. Mas quando denuncia mal, que coisa horrível. Nesse caso, esses 3 responderão por crime militar federal. Agora pegamos esse mesmo exemplo e levamos para um quartel aqui, CPA-M2, aeroporto de Congonhas. Aquele quartel, já viram? CPA-M2 fica exatamente em frente. Eu era tenente ainda e, quando de serviço, abastecia as minhas viaturas naquele local, doutor Alex. Bons tempos aquele, hein? E tem gente que não gosta disso, doutor Alex. Tem gente que treme, fica arrepiado, coloca em parecer. Meu Deus do céu, aí já é. Muito bem, se nós levarmos esse exemplo lá para o quartel da PM, 2 civis convidam um policial militar para assaltar a reserva de armas, o crime vai ser militar também? Sim ou não? Resposta, mais ou menos. O militar vai responder um crime militar na justiça militar. E os civis, o coronel Ironcide, que divide a cadeira de direito penal comigo na academia militar, eu não vou perdoar, viu, coronel Ironcide? Eu já falei isso várias vezes, e olha que eu sou meu cabeça dura, viu? Não, pô, pedi para gravar minha palestra, pedi. Bom, vamos caminhar. Né? Eu perdi aqui o controle do tempo. Vamos lá. Já estourei o tempo. A repressão do crime militar, obviamente, vai ser feito nos termos da Constituição e do Código de Processo Penal Militar por quem? Pelo órgão que vai investigar, que vai prender. No caso, os delegados de Polícia Judiciária Militar. As ferramentas da Polícia Judiciária Militar são o inquérito, são o auto de prisão em flagrante, são a instrução provisória de deserção. Veja, doutora Débora, o linguajar é diferente, muita coisa é igual, mas é centralmente nas diferenças que eu não posso confundir. Se eu coloco numa tigela tudo ali, vai sair um resultado ali, né? Na investigação policial militar, eu tenho 2 autoridades trabalhando. Enquanto o delegado de polícia trabalha sozinho, ninguém fiscaliza ele lá. Aliás, quem fiscaliza o trabalho do delegado é o promotor. Doutora Débora, é importantíssimo isso. Controle externo da atividade policial. Eu vou repetir. Devia ter gravado, mas eu vou repetir. Controle externo da atividade policial. A nossa polícia está em frangalhos. O índice de elucidação de crimes, de homicídio, varia de 2% a 8% no Brasil. É um índice pífio diante de 193 países no mundo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A nossa população carcerária é a 3ª maior do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. E onde está o órgão que deve controlar externamente a polícia? Doutora Débora, eu não vou responder. Pena que não foi gravado. O IPM é diferente porque 2 autoridades investigam. Então o trabalho do tenente designado como delegado pelo coronel vai sofrer a fiscalização do comandante. É por isso que é difícil o IPM não ser bem feito. E olha que tem gente que escreve em parecer que
que os oficiais da PM maquiam as suas investigações para encobrir criminosos. Essa é a realidade, senhores. Coronel, o senhor me deixou numa situação delicada, me provocou. Nós não podemos escrever também, deixar de citar que numa atividade de polícia judiciária militar nós temos os escrivães, os sargentos, subtenentes, eventualmente os tenentes que vão funcionar como escreventes no caso de oficiais serem indiciados em inquérito. É por isso que o inquérito é diferente. Sem contar a transparência, doutora Débora. A transparência do EPM é fantástico. Ela espelha a organização. Aí os promotores vão para a Justiça Militar, porque um vem do júri, o outro vem do fórum lá do interior, o outro vem do civil, e ele pega e diz, nossa, mas que coisa maravilhosa. Pois é. Talvez aqueles promotores mencionados pela doutora não conheçam essa realidade, ou não queiram conhecer, né? Pior ainda. Questões polêmicas, dá tempo da gente tratar? Eu vou ser bem breve, gente. Eu não podia falar 30 minutos, coronel. Eu falei. Eu compactei a nossa palestra. Essa palestra dura em 1h30, tá? Vamos tratar de questões polêmicas? Vamos enfrentar essa realidade? Vamos. Quem deve investigar o homicídio contra civil? É fácil, o senhor já falou. É a Polícia Militar. É? Por que a Polícia Civil então investiga? Explica para mim. Fácil assim. Essa é a realidade. Quem deve apreender as armas? E eu grifei propositalmente. Que pena que não foi gravado, coronel. Quem deve aprender as armas? É quem investiga. Mas pera um minutinho, o senhor não havia falado que o delegado não pode investigar crime militar? O senhor não havia falado que o delegado de polícia judiciária militar não pode investigar crime comum? Mas então o que está acontecendo? A lei se cumpre no Brasil? Pois é, a lei, aquela reconhecida constitucional pelo Supremo, aquela que manda, aquela que determina a Polícia Militar a investigar, está sendo resistida por uma ala do Ministério Público, Coronel Gocide, que divide cadeira comigo de penal na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Nós temos alunos ali, quando você entra na sala de aula, os cadetes perguntam, mas por que isso, coronel? E aí você tem que explicar o inexplicável. Quem que aprende as armas? É a Polícia Militar. Fácil assim. Aí eu deixei a dúvida. PM ou Polícia Civil? Mas aí vem um complicador. Lembra que eu falei lá? Se a Secretaria de Segurança Pública ajuda, aplausos. Ótimo. Se ela atrapalha, o desastre. Ainda bem, general, a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Pode existir 2 inquéritos para apurar o mesmo fato no Brasil? O policial militar está sendo alvo de um inquérito da Polícia Civil e da Polícia Militar? Não é constrangedor isso? Não existe uma Constituição, não existe uma lei, já não existem decisões várias do Supremo Tribunal Federal? Mas então por que a Polícia Civil faz um trabalho paralelo, bis in idem? Doutora Débora, os inquéritos que chegam na sua mão, são o quê? São oriundos da Polícia Civil. Mas pera um minutinho, é a lei que manda a Polícia Civil fazer o inquérito? Não. Sabe o que manda, doutor Alex? A resolução 45 de 2011. Gente, vamos conhecer a resolução. Mas quem que baixou a resolução? Alguém já procurou, entrou na internet para saber quem que baixou a resolução? Resolução é um ato administrativo. Não, pera um minutinho. Então, a resolução concorre com a lei? A resolução é mais que a Constituição? Que provocação é essa, né? É provocação baixa do palestrante. Né? Gente, o Código de Processo Penal, artigo 82, parágrafo 2º, é claro. É a PM que tem que fazer todo o trabalho de investigação.
Coronel Erucide, será que o Ministério Público sabe disso? Aquela ala sabe disso? Para resumir, são 3 resoluções. A primeira, 110, em verde, proibia os oficiais de investigarem o homicídio. Olha que ponto nós chegamos, gente. Precisamos saber. Uma pena que não foi gravado. O secretário proibia os delegados de polícia judiciária militar de investigar o crime. De tão inconstitucional, de tão ilegal que era essa resolução, ela não sobreviveu um mês. O secretário, não é que ele revogou, ele mudou a resolução, dá uma outra roupagem. Aí foi para 4011. E da 4011 nós estamos na 45. As 3 são ilegais e inconstitucionais. Quem diz isso, palestrante? Sim, já escrevi, já falei isso. Não, mas é o Tribunal de Justiça Militar, em várias decisões, em vários acórdãos. Aqueles que o nosso digno procurador de justiça aqui toma ciência, porque o acórdão vai para o gabinete para tomar ciência. E o procurador de justiça toma ciência, e se ele concordar, ele fica silente. Se ele não concordar, ele recorre. Simples assim, realidade é assim. E os oficiais precisam ter isso na mão. Né? Ou nós estamos tratando de 2 realidades? Que história é essa? A nossa inscrição na bandeira nacional, que foi mantida, e certamente será mantida, é ordem e progresso. Ainda que isso incomode muita gente. Eu já estou finalizando. Sugestões para leitura. Eu não falo, eu também escrevo. Por isso que eu pedi para gravar, viu, coronel? Esses são 2 de 12 artigos que eu tenho disponíveis na página, fora as minhas entrevistas e os vídeos e os julgamentos. Né? Eu sou uma pessoa muito transparente. É por isso que eu fico pesquisando. Por que o sujeito está incomodado com a rota, doutor Alex? Por que o sujeito está incomodado com os inquéritos policiais militares feitos de maneira exemplar pelos delegados de polícia judiciária militar? Por que tem pessoas que dizem que os delegados de polícia militar maquiam os homicídios investigados, quando isto comprovadamente ao contrário? É uma ideologia, doutor? É uma bandeira? Bom, eu encerro a minha fala trazendo uma exortação de nada mais, nada menos de que um advogado americano, senador dos Estados Unidos, 2 vezes presidente da maior nação do mundo, Barack Obama. Tudo depende dos militares. É graças aos soldados e não aos sacerdotes que podemos ter religião que desejamos. É graças aos soldados e não aos jornalistas que temos a liberdade de imprensa. É graças aos soldados e não aos poetas que podemos falar em público. É graças aos soldados e não aos professores que existe liberdade de ensino. É graças aos soldados e não aos advogados que existe o direito ao julgamento justo. É graças aos soldados e não aos políticos que podemos voltar. Obrigado pela atenção. Inicialmente gostaria de agradecer aí a palestra, né? Na verdade a gente começou falando da coragem desses profissionais, né? Não só pelo conhecimento técnico, mas a coragem desses profissionais. Dr. Roth, a quem a gente dividiu matéria um tempo lá, a gente já conhece há bastante tempo e sabe da coragem, dos posicionamentos. O que ele colocou aqui, na realidade, ele não colocou só porque não estava gravando, né? Ele colocou mesmo se estivesse gravando. Pelo que eu conheço, eu sei muito bem que talvez ele colocasse até mais algumas coisas, né? Até me faço aqui um pedido de desculpa por não ter gravado, né? Eu sei que pela forma como o senhor colocou, acho que eu já estou até condenado, já não tem nem como, né?
Então, mas antes, né, pelo menos para tentar dar um privilégio aí, ou uma dosimetria da pena tentar ajudar um pouquinho, né, nós, infelizmente, nós tivemos aí que, em razão aí de vários eventos, né, nós tivemos que postergar até o próprio doutor sabe disso, postergar até a data, né? Depois antecipamos esse evento, era para o dia 30, trouxemos para o dia 23, né? Até porque dia 30 o senhor vai receber uma medalha também, né? Trouxemos para o dia 23, mas trouxemos meio a contragosto, porque dia 23, hoje, nós temos um outro evento também, né, acontecendo, que é a formatura de soldados, né? O coronel Peregrini, né, foi até bom que ele chegou aqui junto para que possamos dividir e apanhar junto, né, a situação, né, mas ele é da comunicação social e ele sabe disso, né, quer dizer, muito desses equipamentos estavam lá exatamente para fazer essa cobertura. Infelizmente nós não tivemos condição, até por poucos meios que nós dispusemos. Né? Me permita cortar a sua palavra para dizer o seguinte, foi aqui uma bela provocação, isso é uma questão de retórica, né? Eu penalizei o nosso organizador do evento, você não gravou, eu pedi para você gravar, mas nada disso, né? Eu conheço o senhor há bastante tempo, eu sei disso. Coronel Educide, eu tenho liberdade para se dirigir a ele dessa forma, como eu disse, dividimos a matéria de penal na Academia do Barro Branco. Obrigado pelas considerações e... Né? Já esqueci tudo. Não, já passou. Pelo amor de Deus. Já estava aqui preocupado, porque na realidade eu inicio minhas férias iniciam segunda-feira, né? Trouxe minha família toda para assistir a palestra. Eu falei, vou sair condenado daqui e não vou nem viajar mais, né? Eu ia viajar para a Argentina hoje, né? Mas não vou, já vou estar para... Eu peço escusas desse ato involuntário. Já estou indo para o Romão Gomes sem condenação. Mas já colocando para os senhores aqui, tem uma pergunta, depois eu vou colocar algumas nossas aqui, né? Tem uma pergunta endereçada aqui ao senhor. Ele fala assim, no caso dos homicídios dolosos contra civis, sendo a investigação de competência da PM, como fica a competência da análise local, exame, né? Ou seja, toda aquela parte de investigação, né? Ok, uma bela pergunta, obrigado. Objetivamente, veja, fácil de resolver. O secretário de Segurança Pública resolveria isso sem precisar baixar uma resolução, sem pedir um decreto do governador, sem mandar um projeto de lei para a Assembleia. O ordenamento está aí, é auto-aplicável. Tudo deve ser feito pela Polícia Militar. A Polícia Civil não deve participar de nada. A Polícia Técnica Científica não é a Polícia Civil, ela é requisitada pelo oficial PPJM. E segundo, aí vamos dizer o lado bom da coisa, a resolução vigente, né? A Polícia Técnica tem que atender às requisições da PM. Fácil de resolver, só que a coisa se complica na parte prática. Por quê? Já expliquei. Obrigado pela pergunta, coronel. Vamos lá. O Major Marcelo dos Santos Sassana está aí? Poderia? Você fez uma pergunta longa, eu queria que você mesmo fizesse a pergunta aí. Doutor, a resolução 40 é um ato meramente administrativo. Meramente. Contraria frontalmente o artigo 12, letra B do CPPM, que fala de apreensão de armas. Gostaria de saber se ela prevalece, a gente sabe que não prevalece, mas por que não prevalecido sim, em relação ao ato meramente administrativo? Bom, obrigado pela pergunta. Por isso que eu digo, gente, precisa não ser gravada essa pergunta. Veja, a resolução não muda a lei, a resolução não muda a Constituição. O Código de Processo Penal Militar, artigo 12, determina aos oficiais da Polícia Militar ir ao local do crime, apreender armas, preservar o local, acionar os peritos, fotografar, né? Fazer aí o auto visiográfico, doutor Alex, do local de crime, etc. E o TJM de São Paulo baixou uma resolução 5417, essa incomodou a ala do Ministério Público, nossa, nem dormiram até, né? Levaram até no questionamento uma ação de inconstitucionalidade do provimento do tribunal, né? O provimento 5417, calcado, aliás, a resolução 5417 calcado no provimento de 2007, 10 anos antes,
que trata sobre apreensão de armas. Essa discussão é tão inútil. Apaga. Vai lá, o professor que usa apagador, eu uso toda noite. Vou lá, apaga essa discussão, isso não interessa. Sabe por quê? Porque prevalece a lei no Brasil. E aí, Major, eu vou dizer para quem conhece, ordem legal não se cumpre no Brasil. E ordem criminosa também não. É fácil de resolver. Os nossos policiais militares, os nossos delegados de polícia militar, têm a lei e a Constituição ao seu lado. Mas os delegados de polícia, conduídos, inconformados, vão instaurar inquéritos de usurpação de função, com apoio do promotor da comarca. O delegado de polícia já não pode mais fazer essa atribuição. E o inconformismo do promotor não vai alterar nada. Mas aí surge a resolução da Secretaria de Segurança Pública. Entre a resolução e a lei, o brasileiro deve ficar com a lei. Seja o mais simples brasileiro ou a maior autoridade da República. Nós vivemos sob o império da lei, Estado de Direito. A lei está acima de todos. Se você não pensa assim, estamos diante da ditadura de plantão. Obrigado pela pergunta, Major. Excelência, aproveitando até a pergunta que foi colocada, o senhor falou da usurpação de função pública. Nesse caso, essa eventual usurpação de função pública praticada eventualmente pelo policial militar no exercício de sua função, também não seria um crime militar? Exatamente. Por isso que eu afirmei, exatamente, a afirmação está correta. É por isso que os delegados de Polícia Judiciária Militar hoje apuram tudo. O crime comum de usurpação de função poderá ser militar, desde que praticado pelo militar no exercício de função. Então, se o coronel Pellegrini aqui, presente, entender que um oficial seu usurpou a função, é dever do coronel Pellegrini, num caso hipotético, baixar uma portaria de investigação, ou prender até, se for um flagrante delito, um subordinado. E eu não tenho nada a ver com a delegacia de polícia. Só que aí nós vivemos duas realidades. Nós vivemos o império da lei e o império da resolução. Aí o delegado, calcado na resolução, ele baixa um inquérito de usurpação de função. Aí o que faz o envolvido? Se socorre do Poder Judiciário. Doutora Débora, ainda bem que há juízos no Brasil. Parafraseando aquela frase histórica. Doutor Dirceu, ainda bem que há juízes em Berlim. Coragem, coronel Inocente. Obrigado. Nesse caso que o senhor colocou, eventualmente o policial ele é indiciado muitas vezes nessa usurpação de função pública. Ele sendo indiciado nessa usurpação de função pública, o ajuizamento do eventual habeas corpus deles deveria ser onde? Veja, nós tivemos um caso em que o ajuizamento do envolvido foi na Justiça Militar e a Corte acolheu e reconheceu inconstitucional as 3, foi um HC preventivo. Paralelamente, nesse caso, que é de São José do Rio Preto, também houve provocação à juíza da comarca, que trancou o inquérito. O coronel está perguntando qual seria o tal. Se o delegado que praticou, o Poder Judiciário local. Se foi o militar que praticou, a Justiça Militar. Mas nós podemos ter uma zona aí de intersecção dependendo das circunstâncias do fato, como aconteceu nesse episódio lá de São José do Rio Preto. Tá? A mesma coisa, eu aproveito o gancho, é o seguinte, gente, pena que não está gravado. Cadê? Está lá, coronel. Se um policial militar está sofrendo 2 inquéritos e está constrangido em virtude disso, o que ele deve fazer? Entra com HC contra um inquérito comum. Aliás, doutor Alex, posso provocar o maior tribuno do júri aqui presente, doutor Alex Oxenford. Acertei o nome? Eu sabia, nada é perfeito. Bateu na trave. Se um inquérito policial está calcado numa ordem legal, ele é ilícito, não é?
Se ele é ilícito, doutora Débora, tudo que tem um inquérito não se aproveita. Nada. Nem a perícia. Olha que tese linda. Eu sou só juiz, eu sou um estudioso. O inquérito policial é ilegal e por isso a prova é ilícita. Então, aos policiais militares, repliquem isso nas unidades. Os comandantes, o policial entra com HC e vai trancar os inquéritos. Nós tivemos uma decisão recente agora no TJ do Paraná. Como eu tinha pouco tempo, eu não trouxe nos slides aqui um número grande e tal, mas eu tenho aqui quem me procurar depois, enfim, eu passo para o Coronel Aroncito e ele replica aí. Em agosto agora, o TJ do Paraná, um policial militar provocou isto, o TJ do Paraná trancou o inquérito policial para garantir a sobrevivência do inquérito policial militar. Decisão essa conformada com a Constituição Federal e com a lei. Muito embora tenha gente que não vai concordar com isso. Mas, entre não concordar e cumprir a lei, o cumprimento da lei é obrigatório. Coronel. Encerradas as perguntas, antes de devolver para o cerimonial, o excelentíssimo doutor Pedro Falabella, eu gostaria de ter alguns comentários aí também a respeito dos fatos. Bom dia a todos. Eu quebro o protocolo porque eu não devia falar, mas eu vim para aprender com os palestrantes e vim para fazer uma homenagem ao Dr. Roth. A minha presença tem esse sentido. Dr. Roth, ele junta numa só pessoa o estudioso do direito, seja o professor, seja o articulista, o escritor de livros, seja o operador de direito, que é um excelente magistrado. Na primeira auditoria militar, o voto dos juízes militares é reproduzido na ata e é a única auditoria que faz isso. E eu sou procurador de Justiça Militar, trabalho em segunda instância no TJM. É muito útil para nós que não assistimos à instrução entender o raciocínio, o fundamento dos votos dos juízes militares, que, claro, vem retratado na sentença, mas retratado na ata. É muito interessante, muito útil. Nesse aspecto, singularmente competente, Vossa Excelência. Claro, aqui e ali é próprio do direito, é próprio da vida humana, podemos ter um ou outro ponto de divergência. Eu, como membro do Ministério Público, tenho o cachimbo, fez minha boca torta. Como promotor, eu sempre disse que me animava o fato de que eu podia me apaixonar pelas minhas causas, porque um juiz sereno ia julgar depois. E assim também eu digo que divergir, podemos divergir, mas de qualquer forma eu vim prestar uma homenagem a Vossa Excelência pelo estudo, pela dedicação e pelo aspecto polêmico de sua vida, que só nos engrandece, porque discutir é exatamente crescer. Então, meus parabéns. Eu tinha mais uma coisa para falar que não é o que eu vim fazer, mas é o que eu devo fazer. É prestar a homenagem do Ministério Público, mas minha pessoal, à Polícia Militar. O que mais me encanta no hino de vocês é a parte que fala na Legião de Idealistas. Outro dia, o Dr. Miranda, que divide a procuradoria comigo, que é filho de coronel, foi professor na Academia do Barro Branco, nos levou a uma reunião no comando da PM, e eu tenho que registrar uma coisa. Quando eu falei a locução interesse público, aqueles 5, 6 coronéis sentaram na ponta da cadeira e esfregaram a mão. É isto que move a PM, é o interesse público, é o atendimento do interesse público, e como membro do Ministério Público, temos muito a aprender com vocês e temos muito que elogiar em vocês este caráter de preservação do interesse público, do interesse nacional no fundo. Muito obrigado.
Bom, já não poderia aqui deixar de agradecer, em nome da Polícia Militar, essas palavras elogiosas do Dr. Falabella. Nós estávamos, inclusive, presentes nessa reunião, né, junto com o Dr. Miranda. Né? Lembramos até do pai do Dr. Miranda, né, que dava aula para a gente de Direito Penal Militar na academia. Né? É muito salutar, a gente agradece muito as palavras do senhor. Né? Muito obrigado mesmo, em nome da Polícia Militar. Gostaria só para, antes de passar aí para o cerimonial, né, novamente aí a gente se desculpa aí por não ter feito a gravação, né, mas o principal aqui eu acho que ficou, com certeza, ficou evidenciado. Né? A palestra foi extremamente esclarecedora, né, demonstrou a coragem novamente do Dr. Roth, né, com quem eu tive aí, como eu falo, né, a grata satisfação, a honra de ter podido dividir matéria. Né? Nós temos aí publicado na Força Policial vários artigos, né, do Dr. Roth, né, e para a gente é muito bom, porque isso aí ajuda a enriquecer ainda mais o conhecimento, principalmente nessa área de Direito Penal Militar, que é uma área que não é muito conhecida de todos, nós sabemos isso. Né? Por isso que até uma proposta que nós fizemos aí junto com a doutora Larissa, né, na defesa do policial militar, seria esse advogado que iria atuar na defesa do policial militar, nós pudéssemos promover uma capacitação dele na parte de direito penal militar. Porque muita gente não conhece. Tem gente que abre lá, vai buscar alguma coisa, fala, mas tem 2 estados de necessidade, tem não sei o que, quer dizer, ele não está acompanhando realmente aqui. Então, algumas coisas que nós colocamos ali sobre direito penal militar, sobre direito processual penal militar, é desconhecido. É desconhecido, logicamente, porque não tem essa matéria na faculdade. Nós tivemos a possibilidade de ter isso na academia. Entendeu? Então, eu acho que é fundamental, talvez futuramente, que isso agregue até os próprios currículos, né, para que o pessoal possa ter também essa parte de direito penal militar. Alguns locais até tem, mas de forma bem superficial. Né? Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo. E devolvo a palavra ao cerimonial. Boa noite. Para realizar nosso agradecimento, gostaria de convidar o senhor Coronel Alcide para fazer a entrega de um livro certificado. Gostaria que acompanhasse também o Coronel Pellegrini, chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Tenente Coronel Nelly, coordenador adjunto de assuntos jurídicos da Polícia Militar. A responsabilidade é do centro. Meia sentença para cada um. Muito obrigado. Se divide a sentença. Solicitamos a assistência, uma salva de palmas, a brilhante participação. Ronaldo João. Obrigado. Deixa eu tirar essa foto aqui junto com você. Deixa eu só segurar. Pronto. Nós, o tempo todo, né, estivemos aí tentando colocar alguma forma de defesa para esse policial, ou pelo menos estudando alguma forma de defesa. Estudamos aí, o grupo de trabalho estudou vários estados, estudou inclusive outros países, né, para ver onde você tinha alguma possibilidade de defesa, e verificamos que existe. Aqui mesmo no estado de São Paulo, né, nós vemos que existe. Aqui mesmo no estado de São Paulo, a gente pega o policial militar e fala, mas o policial militar não tem defesa. Tem quando ele atua, como a doutora Larissa colocou muito bem, extraordinariamente na Força Nacional. Ué, mas se ele atua na Força Nacional extraordinariamente, ele tem a Advocacia Geral da União, qual a possibilidade desse policial vir se envolver em uma ocorrência? É mais na situação ordinária, que é o dia a dia dele. É nessa situação que ele precisa ter o amparo, ter uma defesa. Não só no aspecto penal, como bem colocou a doutora Larissa, mas na parte administrativa, civil. Né? Nós temos policiais aí, e os senhores sabem disso, não vamos citar pessoas, mas que ofenderam o policial durante um show. Né? Durante uma apresentação, um evento, o policial foi ofendido. Ué, ali merece uma ação civil, o policial vai ter que fazer como? Não, tem que constituir advogado. Administrativamente acontece alguma coisa, nós sabemos, tem que constituir advogado. Criminalmente, então, quando acontecem essas situações do júri, aí é aquilo que nós colocamos, né? Como nós vimos lá, policial gastando, desembolsando 30, 40, 50 mil reais para conseguir se defender. Esse policial não tem condições de se defender.
Aí o que vai acontecer com ele? Aí ele vai buscar esse profissional que muitas vezes é que a senhora colocou, né? O advogado que atua com alimentos, é ele que vai fazer também a defesa no júri, ou seja, não tem nenhuma expertise. Então, a proposta nossa é que esse policial tenha alguma forma de defesa, seja custeado pelo Estado. Se isso for demorar muito, então a gente propõe o conselho, né? O conselho pelo menos é algo mais rápido, né? E o policial tem essa condição. Nós já temos alguns advogados que querem fazer parte que querem dar esse apoio. E nós aqui nos propusemos a dar a capacitação necessária para esse advogado atuar. Porque nós sabemos que nós propomos o conselho aqui para atuar na defesa não só do PM. A Condeforça seria para as forças de segurança. Então seria para o policial militar, policial civil, guarda. Porém, quando a gente fala do policial militar, aí é diferente. Porque a legislação nossa é muito específica. Aquilo que o Dr. Roth colocou muito bem, não é problema do advogado, mas ele desconhece essa legislação. Então, o que nós colocamos? Bom, como a atuação dele vai ser pro bono, então a capacitação que nós iríamos propor para ele também seria gratuita. Entendeu? Ele teria essa capacitação de uma forma que a gente pudesse também ajudar, né, dando essa capacitação, e ele atuar aí na defesa do policial. Excelentíssimo senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Marcelo Pereira Salles, para que acompanhado do Coronel Leon Cid, coordenador de assuntos jurídicos da Polícia Militar, façam a entrega de diploma e mimo à doutora Larissa. Muito obrigado, eu sou sempre gentil, muito obrigado. Bom, doutor, faço essa modesta lembrança, que é o vitral do seu quartel-general, como forma de agradecimento de tudo que a senhora fez na polícia. Alencar, por favor, vou passar para o Coronel Alencar pegar o livro. O Coronel Alencar é muito discreto. Se você não chama... Subcomandante Weber, Coronel Fernando Medeiros Alencar. Ele fica quietinho aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. As palmas do senhor Jorge. Então, eu queria cumprimentar a todos, dizer da alegria de recebê-los, cumprimentar os palestrantes, Sua Excelência Dr. Ronaldo João Roth, juiz de direito da nossa Justiça Militar, a quem eu tive a honra de ser assistente ainda quando eu era tenente, em 1996, na Justiça Militar. Tive a honra de compor um conselho especial também, um grande professor, uma honra tê-lo aqui, doutor, sempre um eminente professor da nossa academia. Comentar Sua Excelência Dr. Pedro Falabella, Procurador-Geral de Justiça Militar no Tribunal, meu amigo estimado de muitos anos, uma pessoa que também temos uma admiração toda especial, por Vossa Excelência e pelo trabalho que o Ministério Público de São Paulo faz por São Paulo e pelo Brasil. O MP de São Paulo é um exemplo para todos nós também. Comentar Sua Excelência Dr. Dirceu Torrecilhas, também advogado. A nossa OAB de São Paulo é um primor, né? É um exemplo, é uma referência para a advocacia no mundo, né? E comentar de maneira muito especial a doutora Larissa, que nos brindou com essa excelente palestra. Peço desculpas aos eminentes palestrantes, a qualificada plateia, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos soldados, operadores do direito, gente que veio do interior, porque nós estamos na formatura de 1.812 novos voluntários da pátria, policiais militares, lá no Polo Grande Otelo, e nós acompanhamos a formatura lá de 1.812 gigantes, né? Inclusive as 405 mulheres também, a mulher policial também num papel brilhante, né? Então por isso o Iron Cid, meu irmão estimado de muitos anos, né? A quem eu peço também as melhores homenagens, que esse né, Alencar, né, o Pereira, um gigante. Eu falo que ele é meu advogado, porque chega a cada pepino aí, gente, vocês não têm noção. Eu ligo para ele e falo, vem cá, me explica. Ele falou, o senhor está meio complicado. É recomendação criminal, não sei o que. Aí ele me explica, aí eu fico mais tranquilo. Mas viram, assim, em seu nome, cumprimentar toda a sua equipe,
brilhante, né? Os nossos procuradores também, da nossa consultoria jurídica da PM também, que nos ajudam demais. E me permitam ser muito breve, cumprimentar também a doutora Débora, juíza da primeira vara, que já nos deixou, também proferiu uma belíssima palestra, já a conheço, quando eu trabalhava lá, comandava a Zona Oeste, né? Ela tem um papel muito interessante na justiça também, como todos o têm, cada um no seu papel. Acusando, na sua missão de acusar, outro na missão de defender, outro na missão de julgar, mas todos com um objetivo comum, que é o interesse público, né? E o coronel Ironcide foi muito feliz quando falou em coragem. O ser humano, ele, para que atue na plenitude das suas vocações, seja ele um modesto auxiliar de limpeza, seja ele presidente do Tribunal de Justiça, para que ele atue, seja ele policial militar, para que ele atue na plenitude de sua vocação, ele tem que ter algumas características: honra, vontade de trabalhar, dedicação, bons princípios, bons propósitos, valores. Mas uma característica, Ironcide, que você citou, é a mãe de todas. Porque se ela faltar, na hora do perigo, todas as virtudes saem pela janela. Chama-se coragem. Um dos 12 valores policiais militares que estão esculpidos no artigo 12 do Regulamento Disciplinar. Coragem. Coragem moral, coragem de enfrentar o desconhecido. Nossos policiais morrem, infelizmente, nas ruas de São Paulo, defendendo o juramento que fizeram em pátios distantes. Sorocaba, em Bauru, em Pirituba, na Academia do Barro Branco. Mas levaram ao extremo o seu juramento de defender as instituições com sacrifício da própria vida. Sob um outro olhar, nós temos que ter coragem quando julgamos, seja um procedimento disciplinar, seja um outro procedimento ordinário, ou compondo o egrégio conselho permanente, no caso do julgamento das praças, um conselho especial, no caso do julgamento de oficiais, para tomar posição. Tomar posição não é fácil, ela requer uma estrutura, como o nosso trabalho também requer. Então, e é o papel de nós, policiais militares, advogados, integrantes do Ministério Público, juízes, brasileiros, de buscarmos o justo, o correto. Por mais que nos doa, por mais que tenhamos que, como disse a doutora Larissa, transpor as noites estudando um procedimento, mas na hora que você assina, você está totalmente seguro daquilo que você fez e ciente de que você fez o melhor que você podia, o melhor do que o seu conhecimento técnico e a sua estrutura moral lhe permite. Então, as palavras aqui são de agradecimento a todos os senhores, vejo aqui o Coronel Nery também, amigo estimado de muitos anos, agradecê-los por ajudar a Polícia Militar. Nós temos que valorizar o trabalho policial militar, a começar pelo policial militar. A Polícia Militar não é o remédio para todos os males. Por vezes nos colocam, nos impõem obrigações como se fosse o remédio para todos os males. Ou como se fossem os culpados da quebra da ordem pública, dos crimes. Aí eu pergunto, esse dia atrás você falando com o Pellegrini aqui, seriam os professores os responsáveis pelo analfabetismo? Por certo que não. Seriam os médicos os responsáveis
pelas doenças? Não. Eles são os responsáveis para combater as doenças. Seriam os policiais os responsáveis pelos crimes? Não. O responsável pelo crime é o criminoso. Nós somos protagonistas nesse processo. Nós somos grandes atores nesse processo. Mas não somos os únicos. É um trabalho feito a várias mãos. E por vezes o nosso policial, no ímpeto de achar, de entender que ele é a última barreira, toma atitudes que às vezes ele quer dar uma solução que no calor daquele problema ele entende que o seja. E por vezes é apenado ou comete coisas que não são as previstas na melhor condição de conviver. Ou seja, não seguindo a lei. E nós temos que ter o maior norte nosso é a lei. Ao lado de um bom julgamento, olhando as circunstâncias, contextualizando as ações. É disso que a nossa tropa espera, é isso que a população de São Paulo espera, é isso que o Estado requer. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Muito obrigado.